momento sereno, tranquilo e calmo, e de repente, uma situação, adversa, o mar que estava tranquilo é agitado por fortes ventos e nós estamos diante de uma tempestade. A vida proporciona isso para nós. Tempestades mais amenas, tempestades que parece que vão virar o nosso barco. Então, faz parte da vida. E hoje nós vamos olhar para um texto em que o evangelista Marcos, no capítulo de número 4, registra uma história em que Jesus está atravessando o mar e eles são pegos de repente, de surpresa, com uma forte tempestade. Eu sei que deu uma quedinha de energia aqui, né? Então, esse lado está bem escuro. Se quiser acompanhar na tela, a projeção estará aí para o texto de Marcos capítulo 4, os versículos 35 ao 41, que nos diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se juntou, ou se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos mais uma vez orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos. Nós estamos aqui agradecidos, ó Deus, pelo momento que o Senhor tem proporcionado a nós, e agora, já tendo lido a tua palavra, nós queremos que o Senhor nos ajude a entendê-la, nos ajude a compreender, e que isso não seja apenas um exercício mental, mas que possamos praticar o que aprendermos a partir deste texto. Nos abençoe, para que lidemos com as tempestades da vida de forma que o Senhor espera e deseja que façamos. Nós também pedimos pelo Peter, pela Victoria e o Emerson, essa situação, a qual ele se queimou com o ferro de passar roupa, que possa estar tudo tranquilo, sendo já assistido pelo Senhor através desta ida ao médico, e que exista recuperação tranquila sobre isso, e pedimos que o Senhor possa proporcionar nessa tempestade crescimento a cada um deles. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós olharemos para essa história pensando em como lidarmos com as tempestades da vida. Como disse, viver implica em algum momento atravessarmos situações difíceis. Talvez se eu fizesse a seguinte pergunta, em forma de pesquisa: quem aqui está neste momento atravessando alguma situação que você poderia dizer é uma tempestade? Eu acredito que mãos se levantariam em cada uma das seções dos bancos aqui. Porque faz parte, acontece. E aqui nós estamos diante de uma situação dos discípulos juntos com Jesus enfrentando uma adversidade. Quando nós falamos de tempestades, eu gostaria de pontuar apenas um detalhe, que muitas vezes nós podemos atravessar situações difíceis na vida, tempestades que vêm sobre nós,
E elas podem acontecer em dois âmbitos. Primeiro, é um âmbito de tempestades que nós mesmos plantamos. Até tem um ditado aí, quem planta vento, colhe tempestade. Isso acontece, viu? Isso não é difícil de acontecer. Isso muito provavelmente tem a relação com alguma tempestade vivenciada agora ou vivenciada em algum momento. Ou vivenciada no futuro. Por quê? Porque muitas vezes nós não seguimos princípios bíblicos. Muitas vezes, ao invés de falarmos pouco, nós falamos muito. Ao invés de estarmos calados, o que a gente faz? A gente fala. E fala muito, e a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. Ao invés de seguirmos o que Tiago nos diz, todo homem esteja pronto para ouvir, mas seja ele tardio em falar. O que é que nós fazemos? Antes de ouvir, a gente já está falando. E ao falar, nós erramos, nós sentenciamos, nós julgamos. Quantas e quantas situações, ao invés de estender o braço para ajudar, a gente estende para cutucar. É para fazer. Quantas e quantas situações nós deveríamos sair fora. Porque saindo fora é a coisa mais sábia a se fazer. O que a gente faz? A gente chega chegando mesmo. A gente quer estar ali, meu amigo. Como diz o ditado, né? Joga gasolina para apagar um fogo. Então, situações assim, nós vamos estar envolvidos em tempestades que são geradas por nós mesmos. São situações de palavras ofensivas, de manifestação de ira, de descontrole, e todo esse bojo de obras da carne vai proporcionar situação difícil. E lá estamos nós tendo que lidar com situações difíceis. Não é sobre essas tempestades que o texto irá nos proporcionar o lidar com essas verdades. Embora a palavra do Senhor tenha orientação de monte para como lidarmos corretamente, até mesmo com as tempestades que nós mesmos plantamos. E agora? Como corrigir isso? A Bíblia tem muito texto, tem muito conselho, muita orientação em como procedermos nessas tempestades. Porém, existem aquelas tempestades que elas surgem e a sua origem não está em nós por algo que tenhamos feito ou deixado de fazer. São tempestades que sobrevêm sobre nós. Né? Elas chegam e elas não avisam muitas vezes e elas nos apanham de surpresa em muitas situações. Essa é uma tempestade que os discípulos estão vivendo, e é sobre esse tipo de tempestade que nós iremos falar. Situações que surgem de fora e nos alcançam, nos envolve. Como lidarmos com as tempestades da vida? O texto que lemos nos apresenta uma grande tempestade, uma grande dificuldade. Os discípulos estão juntos com Jesus, atravessando o mar da Galileia, e ao atravessar o mar, de repente, eles são pegos em um forte vento e uma forte tempestade. A primeira verdade que esse texto apresenta para nós, irmãos, é que estar em obediência ao Senhor não significa que as tempestades ficarão distantes. Primeira verdade. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos nos discípulos. Aqui está Pedro, João, aqui estão os discípulos a qual Cristo chamou e tem andado e caminhado com esses homens, Tiago, Felipe, Tomé. Esses homens, se a gente fosse falar, esses homens estão em obediência ou estão andando em desobediência para com Deus? Em obediência. Eles não apenas são obedientes, eles estão do lado de Jesus, o Deus encarnado. Se há um lugar melhor para se estar do que aos pés de Cristo, nós não fomos apresentados a esse local ainda, porque não existe. Esses homens estão do lado de Cristo, fazendo o que Jesus disse, pois Jesus diz, ao servir a multidão, ele diz, vamos cruzar o mar para o outro lado. E os discípulos entram no barco
e juntos com Jesus estão atravessando o mar. Então, estar perto de Jesus, caminhar em obediência para com Jesus e a sua palavra, não nos priva, não evita, não bloqueia as tempestades que podem surgir e nos alcançar. Isso é fundamental entendermos na caminhada cristã, mas fundamental mesmo. Por que que é fundamental? Porque o cristianismo que é proposto hoje, ele carrega no bojo de apresentação de palavras falsas e mentira misturado com verdade, aquele contexto todo, é que se você for fiel a Deus, se você estiver em obediência, se você estiver perto do Senhor, se você caminhar em obediência, indo para a igreja, tudo, nenhum mal chegará à sua tenda. Não é assim? O devorador será repreendido, o demônio do quarteirão não vai passar perto da sua casa. E nós somos expostos a esse tipo de mentira. A verdade do texto nos apresenta um grupo de homens junto com Deus encarnado em um barco e são pegos em uma tempestade. Por que é fundamental nós entendermos isso, irmãos? Porque quando nós somos nutridos de uma perspectiva, a palavra correta, quando nós somos nutridos por uma expectativa, de que ao caminhar com Jesus, nenhum mal me sobrevirá, nenhuma dificuldade me alcançará, mas aquele que é poderoso para me salvar, é poderoso para afastar todo mal próximo de mim, nada me será por negativo na vida. Olha, quando nós caminhamos entendendo dessa forma, quando as tempestades chegarem, o que acontecerá? A gente desanima. A gente não permanece. A gente se afasta. Por quê? Porque você tem nutrido uma expectativa não baseado no que a Bíblia diz, mas baseado talvez no seu desejo de não atravessar momentos difíceis, baseado talvez em verdades ditas e ouvidas por você. Mas quando nós olhamos para a proposta da caminhada com Deus, em momento algum existe uma garantia ou promessa de que as dificuldades ficarão, no mínimo 1 quilômetro de distância. Pelo contrário. As dificuldades, nós vamos ver no texto, não só podem ser uma realidade, uma possibilidade, como ela é uma realidade necessária. Aí talvez aqui esteja o desapontamento para muita gente. Como é que é? É isso mesmo. Seguir a Jesus, caminhar com Jesus, estar perto de Jesus, necessariamente te coloca no caminho de atravessar problemas, lutas e dificuldades. Por quê? Porque é dessa forma, a palavra de Deus diz, que será evidenciado se essa fé expressa por você é verdadeira. E se ela for verdadeira, ela será purificada, Pedro diz, assim como o ouro é purificado pelo fogo, pelo calor da provação. O Senhor, a qual permite e traz muitas vezes tempestades sobre as nossas vidas, vendo a sua aprovação, seu crescimento, seu fortalecimento, Ele é louvado, Ele é glorificado com isso. Então, servir ao Senhor não é que poderá surgir dificuldades na sua vida, mas saiba que elas surgirão por necessidade. Por necessidade. Jesus diz, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Eu venci o mundo e vocês são mais do que vencedores. Jesus ora a Deus por mim, por você, por todos os seus discípulos. Ele diz, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do mal, que os preserve íntegros, que possa a situação da vida não nos destruir. Irmãos, nós caminhamos para um lugar onde um dia sim,
a tempestade nem possibilidade será. Porque o mal será banido para sempre. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo sofrimento terá fim, toda correria. Não vai existir no céu trânsito, não vai existir trânsito no céu. Mas aqui, ainda, é necessário. E nós estamos olhando para um texto onde os discípulos, juntos com Jesus, estão atravessando esse momento. Jesus conta certa vez uma parábola, a parábola do semeador. Ele diz, ele lançou a semente. A semente caiu em vários solos. E um dos solos que a semente cai, ela rapidamente nasce, e ela é afogada pelos espinhos, pelas ervas daninhas. E a semente morre. E aí, mais um pouquinho à frente, Jesus explicando essa parábola, ele diz para os seus discípulos que essa situação são pessoas que acolhem a palavra com alegria. Com alegria. São gratas pela palavra. Receberam essa palavra. E elas começam a caminhar com Deus, na fé. Ela começa ali a fazer parte da comunidade do Senhor. Só que os espinhos que afogam aquela semente, Jesus diz, são os cuidados do mundo. São as tempestades da vida. E aquela semente é afogada e ela se perde. Então, as tempestades acontecem. E estar perto de Jesus, ser fiel a Deus, obedecer ao Senhor, não te livra de tempestades. Assim como os discípulos, você será apanhado por elas. Faz parte. Mas outra verdade que precisamos entender sobre as tempestades da vida, irmãos, é que na certeza da vitória, preste atenção aqui, na certeza da vitória, passaremos pelas tempestades. O que Jesus disse para os seus discípulos não foi, entrem no barco porque nós vamos tentar atravessar para o outro lado. Jesus não disse isso. Poderia ter dito, mas não foi o que ele disse. A ordem é, entrem no barco, porque nós vamos atravessar para o outro lado. Não existia a possibilidade de um único discípulo não chegar do outro lado. Não existia. Porque Jesus que está com ele diz, nós atravessaremos o lago. Então, a garantia da chegada não era possibilidade, era certeza. Nós, irmãos, navegamos no mar da vida. Quantos e quantos hinos, né? Fazem alusão a esse cruzar do Rio Jordão, por exemplo. Atravessarmos do outro lado, chegarmos à terra prometida, né? Como Israel atravessou o deserto, cruzou o rio, atravessou o mar para chegar do outro lado. Quantas e quantas músicas ou verdades teológicas é aplicada à igreja como alguém que está caminhando para chegar do outro lado. O outro lado é a presença de Deus. O outro lado, né, a Canaã celestial, a terra prometida que nos aguarda, é a presença de Deus, é o céu glorioso. E sabe qual que é uma verdade sobre isso? Chegar do outro lado, para aquele que pertence ao Senhor, não é uma possibilidade. É uma garantia. É certeza. Para quem está em Cristo Jesus, aqui, estarem com Cristo e em Cristo Jesus lá do outro lado, não é algo que possa vir a dar errado. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. E porque aquele que há de completá-la até o dia de Cristo, é o que Paulo diz, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, chegar do outro lado não é uma possibilidade, é uma garantia, é certeza. Só que a tempestade está nesse ínterim, está nesse espaço entre o agora e o ainda não, entre o já
e o ainda não. Então nós precisamos entender verdades que se apresentam nesse texto, que vai nos dar o entendimento de como lidar com as tempestades. Então, em primeiro lugar, como já disse, estar em obediência não te livra de lutas, de problemas e dificuldades. Na certeza da vitória, porque é certa, nós passaremos por situações difíceis. Mas o final é seguro, é garantido. Olha só, 2 Coríntios, Gabriel, capítulo 4, versículos 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, podemos enxergar. Nós não vivemos baseado naquilo que nós apalpamos, naquilo que empiricamente nós conseguimos, dissecar. Não, em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Eu gosto de fazer esse exercício, de ler um versículo e fazer o caminho contrário do versículo. Não é isso? Vamos fazer isso aqui? Olha só, a realidade daquilo que dura para sempre. Ele está falando das coisas eternas, celestiais, a presença de Deus, a glória celeste. Aquilo que dura para sempre, cujos olhos estão fitos naquilo, é uma garantia para nós. E quando nós miramos nisso, o versículo anterior, sabe o que acontece? Quando nós temos a certeza da vitória, as aflições do presente momento, as tempestades da vida, Paulo diz, são leves e momentâneas. Por quê? Porque elas não estão sendo comparadas com alguma situação, pior ou melhor, desse mundo passageiro. Mas quando comparamos a pior tempestade que podemos enfrentar nesta vida, com a menor bênção da glória celeste, se é que podemos dizer assim, maior e menor bênção, por causa eu vou usar uma palavra, uma parábola de Jesus contando que o mendigo comia dos farelos que caía da mesa dos senhores ali. O que eu quero dizer? Esses farelos do que será servido no céu. Vamos pensar assim. Se pegarmos esse farelinho e compararmos com a pior tempestade vivida por nós, ou possível de se viver por nós nesse mundo, Paulo diz, é leve e momentânea, porque produz para nós um peso de glória. Então, atravessar as tempestades da vida, irmãos, entendendo corretamente, faz com que a luta seja mais leve, um pouco mais fácil de enfrentar, porque nós estamos caminhando para uma vitória que não é uma possibilidade, é uma garantia, é uma certeza. E aí o que nós podemos ver é que Jesus é quem está a bordo do barco, junto com os discípulos. Nós podemos ver, irmãos, que junto com Jesus, alguns dos discípulos são pescadores e exímios conhecedores daquele ambiente. Mas eles estão aterrorizados. As lutas virão, as lutas fazem parte, mas a garantia da vitória é certa. Mais uma verdade que podemos aprender neste texto, irmãos, é que as tempestades podem chegar a qualquer momento, sem aviso prévio. Algumas a gente até vê, o crescimento, algumas a gente tem até uma percepção, isso aqui não está me cheirando bem, isso aqui vai ser um problema logo, logo. Nós temos essa capacidade para algumas coisas, outras, a gente piscou, quantas
Eu não sei, você, mulher, se já passou por alguma situação assim, né? Em São Paulo é até estranho dar uma ilustração dessa, porque a coisa mais difícil é você ter uma área externa para estender uma roupa, por exemplo, né? Eu tenho, né? Olha só, né? E aí já bota um varal bem grande lá, e pega sol e vento e tudo, e às vezes, né, pisca o olho, não exatamente daqui para frente, mas daqui para trás, você pisca o olho, lá está vindo a chuva, mas de repente, corre, pega a roupa e tira, né? Às vezes as tempestades, elas chegam repentinamente, do nada. Nós cantamos um hino, voz de melodia, né? A parte do hino diz assim: bem de manhã, enquanto o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar. O hino diz: vigia e ora com o coração pequeno, porque um temporal pode habitar. Essa é a vida. Tempestades surgem de repente, notícias, telefonema, né? Um telefone que toca e está tudo bem, até você atender e a outra pessoa de lá te inteirar de uma situação complicada, de um problema. O que Efésios capítulo 6, Paulo nos orienta? Revestivos do Senhor e na força do seu poder e da armadura de Deus. Coloque a armadura de Deus. Para quê? Para resistir quando o dia mau chegar. Essa é a ideia do texto bíblico. Eu preciso estar com a armadura de Deus pronto para a batalha hoje, porque a tempestade poderá chegar amanhã, daqui um pouco, daqui um mês. Não avisa, irmãos. Nós aprendemos nesse texto aqui também, que é nas tempestades da vida onde nós podemos e temos o privilégio de ver e conhecer mais sobre o Deus a qual servimos. Isso é interessante. Marcos tem um objetivo principal ao escrever essa história. Nós podemos ver isso no final da história, quando Jesus ele é acordado, já nós vamos falar sobre isso. Ele olha para o vento que chega a estar, né? Não sei se você já atravessou as tempestades aí, mas o Paraná, eu não lembro, que eu nunca nem morei em Curitiba agora, né? Mas meus pais contam, né? O Paraná, o norte do Paraná, aquelas monte de cidadezinha, tudo agricultura, aquilo dava uns temporais que era de fazer medo, né? De fazer medo. Eu já peguei algumas situações no Mato Grosso que eu falei, eita lasqueira, né? Dá medo. Eu lembro de... eu acho que uma vez nós entramos debaixo da mesa em casa, minha mãe, eu e meu irmão, porque foi tão amedrontante o temporal que nós atravessamos aquele dia. Meu pai nem estava em casa. Então, situações surgem de repente, mas, irmãos, a verdade desse texto aqui é exatamente em situações assim, onde nós temos a oportunidade de conhecer aquele que controla a tempestade, aquele que é acima da tempestade, aquele que permite a tempestade, aquele que traz a tempestade, aquele que diz para a tempestade, para o vento e para o mar, shh, silêncio. Aquele que diz para o mar em fúria, né? Gosto demais do texto que diz que Deus estabeleceu um limite para as ondas do mar chegar. Aqui se quebra o teu orgulho, viu? Volta, vem de novo, volta. Deus é quem estabeleceu limites. E é nas tempestades da vida que nós podemos conhecer quem é o Senhor. Os discípulos, irmãos, jamais teriam tido o privilégio de ver aquele que controla o vento e o mar, se não fosse a tempestade. E o resultado disso é tão maravilhoso, porque quando Jesus repreende, irmãos, esses homens caminham com Jesus, esses homens estão vendo Jesus operar milagres, mas nada assustador como essa tempestade, porque eles estão achando que vão morrer.
Não são homens frouxos. Hoje, você escolher sem ser contado a dedo um bando de homens, eles ficam com medo de você, né? Não precisa tempestade não, viu? É só entrar num barco, tudo tranquilo. Né? Aqui é homem de verdade, viu? E aqui não é só questão de homem, não. Aqui é pescadores. Esses homens já haviam atravessado dezenas de situações difíceis, mas nada como essa. Porque eles vão para Jesus e eles acordam Jesus e eles dizem, já vamos explorar, Senhor, não te importa que pereçamos? Nós estamos perecendo, nós vamos morrer, faça alguma coisa. E aí Jesus se levanta, e Jesus repreende o mar, e o resultado disso é o seguinte, eles olham uns para os outros. Olha o versículo 41, até o 41, eles estão apavorados com o quê? Com o vento e a chuva. Está enchendo o barco, e tira a água e enche aquela coisa. Eles estão apavorados. Só que o versículo 41, eles estão apavorados porque agora o mar se acalmou. Olha só, apavorados, os discípulos diziam uns para com os outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, aqui está carregado de tanto significado. Porque aqui é aquele que um dia olhou para o nada e disse, apareça água do meio do... É aquele que olhou para o monte de água e diz, a porção seca, se apresente. É aquele que estabelece o firmamento e diz, aí em riba, bote água aí em cima, fique água aí, fique água por baixo. Esse é o homem que está junto com os discípulos e diz agora para a água, shh. Esses homens estão apavorados. E não é para menos, irmãos, não é para menos. Mas esses homens só têm essa experiência porque eles estão no meio de uma tempestade. O que você acha que deve ter sido, a partir daqui, o relacionamento desses homens com Jesus? Será que eles passarão a confiar mais em Jesus ou irão duvidar do poder de Deus? Será que a dúvida, a ansiedade, a insegurança, a incerteza, o medo, né? Será que terá espaço na vida desses homens como talvez teve até então? Ou será que, sabendo que um dia eu vi ele repreender o mar, em situações futuras e adversas, eles poderiam recorrer a Jesus dizendo, Senhor, tu pode acalmar isso daqui. As experiências e as tempestades nas nossas vidas, irmãos, é como Tiago diz, é como se fosse um trampolim para Deus. E Tiago não diz trampolim, mas a ideia lá é que produz paciência, perseverança. É coisa boa. Pedro diz, purifica, cresceremos. É maravilhoso nós vermos, irmãos, que aquilo que causa nos discípulos, em nós, sentimento de que vamos morrer, nem tira o sono de Jesus, porque Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Quando nós confiamos em Deus, quando nós conhecemos o poder daquele que pode acalmar a tempestade, sabe o que vai acontecer com essa unha encravada aí, que talvez tu tenha? Sabe o que vai acontecer com essa situação pequena, que às vezes nós permitimos ela se agigantar tanto? Ela vai ser pequenininha. E ela não vai mais tirar o seu sono. Você vai poder dormir. Porque você conhece aquele que tem o poder para resolver. Jesus, ele sequer se preocupa e se angustia e se enche de temor porque existe uma tempestade que pode sim engolir o barco. Ele está dormindo. Quão longe, às vezes, irmãos, nós estamos de Jesus. Quão necessário é estarmos mais perto dele. E de repente, diante das tempestades que atravessamos, olhar para Jesus, e não com um sono de indiferença, porque não é isso, mas com um sono tranquilo daquele que controla todas as coisas, enxergá-lo também dormindo diante das tempestades. Não porque ele é indiferente, mas porque ele sabe cada situação.
E é exatamente isso que eu gostaria de caminhar para a gente fechar o tempo hoje à noite. Para lidarmos corretamente com as tempestades da vida, nós precisamos considerar o controle e a autoridade que Jesus tem sobre a situação adversa, sobre a tempestade. Quando nós olhamos para tudo isso, nós temos uma situação muito parecida com as dos discípulos. Qual? Eu vou explorar agora. É o sentimento de que quando estamos em uma situação gigantesca, adversa, como essa tempestade, nós temos uma tendência igual a dos discípulos, que é olhar para Jesus e achar que ele não está se importando. Você viu isso no texto? Eu não vi não, então vamos ver juntos? Vamos ver aqui, versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com uma cabeça numa almofada. E os discípulos, está aqui, os discípulos o acordaram, não foi Pedro, não foi João, foram os discípulos, todos correm aqui para Jesus e o acorda, e não só o acorda, o texto diz o seguinte, eles dão um relato da realidade para Jesus. O texto, olha só, mestre, nós vamos morrer. E eu tinha vontade de gritar como eles gritaram aqui. Eu não estou muito bem. Porque se é uma tempestade que o sentimento é de morrer, ninguém chegou lá. Jesus, Senhor, não, chama. Jesus, irmãos, não foi assim. Foi um grito de medo de morte. Mestre, nós vamos morrer. É um relatório. Olha a acusação. Olha a percepção dos discípulos e a conclusão deles sobre Jesus e o sono incomodador de Jesus, quando eles dizem assim, Senhor, não se importa, o Senhor não se importa com essa situação? Não está vendo que vamos morrer e o Senhor está dormindo, continua dormindo, não se importa. O silêncio de Jesus faz com que os discípulos questionem o seu amor por eles. E não é isso que nós fazemos, irmãos? Não é isso quando as nossas orações não são atendidas? Ou pior, não sei se pior, mas terrível tanto quanto o não de Deus, é o silêncio de Deus. Oramos, clamamos, colocamos diante do Senhor, e às vezes o sentimento é de que Ele está em silêncio, não diz sim, não fecha a porta para o não e não abre a porta para o sim, nós ficamos ali, e a nossa tendência é começar a achar que Ele não se importa. Nós colocamos em xeque, não o seu controle sobre todas as coisas, porque eu acho que não é essa a nossa dificuldade. Você crê que Jesus pode te curar? Eu creio, em nome de Jesus eu creio. Você crê que o Senhor pode resolver a situação a qual você está envolvido e não é possível você sair disso? Eu creio. Então nós não temos dificuldade, que Ele tem poder para acalmar a tempestade. Mas temos a tendência de achar que não acalmando, Ele não se importa. Os discípulos fazem isso. Os discípulos questionam o amor de Jesus por eles. Irmãos, a verdade é que nós iremos atravessar situações e tempestades na vida. Mas volte para casa
eu vou passar rapidamente. Volte para casa com essas verdades aqui. Estar perto de Deus não significa que você está livre das tempestades. Não. Na certeza da vitória, a tempestade não é uma possibilidade, ela virá, é real. Mas a vitória é certa. Vamos atravessar para o outro lado. Volte para casa, sabendo que as tempestades elas podem chegar a qualquer momento. A qualquer momento. Volte para casa, sabendo que é nas tempestades que nós temos o privilégio, a oportunidade de conhecer mais sobre o nosso Deus. E volte para casa, sabendo que se o Senhor Ele não acalmar a tempestade, porque pode acontecer. A vida cristã é cheia de tempestades. Não há uma promessa na Bíblia que Ele vai resolver todos os seus problemas. Não há mesmo. Não há uma promessa na Bíblia que Ele vai curar todas as suas doenças. Crente fiel morre de câncer. Deus tem poder de curar câncer, irmãos? Tem. Mas crente fiel morre de câncer. Crente fiel morre de AVC, de infarto, de bala perdida. Crente pode ser condenado injustamente. Quantos na história? E às vezes muitos perdem a vida em situações injustas assim. Então, não significa que Deus irá resolver e livrar-nos de todas as tempestades. Não significa. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado, João foi exilado na ilha de Patmos, Jesus injustamente pendurado na cruz. Ele não vai te livrar de todas as tempestades. Mas quando atravessar a tempestade, tenha certeza de que Ele tem poder para afastar a tempestade. E tenha certeza que Ele te ama. Se Ele repreender o mar da sua vida, Ele é poderoso e Ele te ama. Se Ele não repreender o mar da sua vida, Ele continua sendo poderoso e Ele continua te amando. Se esse mar e essa tempestade te tragar, Deus continua sendo poderoso e Ele continua te amando. Não permita o teu coração achar que porque Deus não operou o que você gostaria ou desejou, que Ele deixou de te amar, ou que o seu poder não te alcançou. Mas aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, esse é o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que você tenha uma boa semana de tempestade, né? Com a certeza de que Deus está no controle e está contigo. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos e nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de servi-lo. E queremos que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor está conosco. Que o Senhor prometeu que iremos atravessar o mar tempestuoso da vida e chegarmos do outro lado. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a descansarmos nas verdades e promessas da Tua palavra. E que possamos render graças por tudo. Oramos no santo nome de Jesus.